Oi pessoal, bem-vindo ao projeto Mulheres da Bíblia, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Dalila e para isso eu vou pedir que vocês abram no livro de Juízes 16, capítulo 4. A minha Bíblia intitula como Sansão atraído por Dalila. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peçam-te que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderes subjugar. Dalila, ela era do Vale de Soreque, que era a fronteira entre os filisteus e a tribo de Dan, Israel. Ela era conhecida como uma mulher astuta, uma mulher corrupta, no qual ela começou a usar de sedução para descobrir qual que era o segredo de Sansão, né? Qual que era a força de Sansão. Aqui a nossa Bíblia fala que Dalila recebeu um suborno, tá? Para poder descobrir qual que era o segredo de Sansão. Já Sansão, ele era uma pessoa separada, um escolhido por Deus. O nome do pai de Sansão era Manoá, tá? A mãe de Sansão, ela era estéril. E aí o Senhor mandou à terra um anjo para conversar com a mãe de Sansão e o abençoar, né, com uma vida, com um bebê. O anjo do Senhor falou para a mulher, né, que ela daria luz a um narizeu, que quer dizer um sol escolhido desde o ventre da sua mãe. E ali tinha uma afinidade, sabe? Sansão, ele tinha que ser separado, ele não era uma pessoa comum como qualquer outra, ele era uma pessoa separada, uma pessoa escolhida por Deus, e ele foi escolhido para ser o juiz, o libertador daquele povo. Então aí, Sansão participou de várias batalhas, ele ganhava, e os filisteus queriam saber de onde que vinha essa força, né? Sansão, como na Bíblia que fala, ele se afeiçoou a Dalila, e ele ia sempre visitar. Dalila, por várias vezes, tentou persuadir Sansão para descobrir qual que era o segredo dele, né? Como que ela poderia acabar com as forças dele. Porque aí, se Sansão perdesse as suas forças, os guardas conseguiriam pegar Sansão e levar ele preso. Sansão, ele caçoou várias vezes, né? Contou várias historinhas para Dalila. Só que aí um belo dia, né, Sansão, ele é muito apaixonado, já acredito eu, né, e já cansado de Dalila perguntar tantas vezes, ele fala para ela qual que era o seu segredo. Ele diz para ela que o segredo estava no cabelo. Em Juízes 15, então ela lhe disse: como dizes que me ama, se não está comigo o teu coração? Aqui Dalila, ela foi uma mulher que usou da sedução, dos artifícios, que usou do sentimento dele para poder descobrir qual que era o segredo dele. Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. Importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. 17. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse. Aqui Sansão, tá? Sansão, de tanto ela perguntar qual que era o segredo, ele resolveu lhe contar o segredo para Dalila. Presta atenção. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, ou seja, eu sou escolhido por Deus, eu sou separado por Deus, eu não vivo o que você vive na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre da minha mãe, se vier a ser rapado e ir-se a
de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: soube mais esta vez, pois agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram até com ela e trouxeram com eles o dinheiro. 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Sansão dormiu nos joelhos dela. A gente só faz isso quando a gente confia numa pessoa, né? A gente costuma pedir colo da nossa mãe, do nosso pai, de um amigo, porque a gente confia, sente segurança nessa pessoa. Mas veja aqui como Dalila foi uma pessoa traiçoeira, né? Ela colocou Sansão para dormir no colo dela. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado o homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor já tinha retirado dele. Ou seja, o Senhor já não estava com ele, porque se você for ler a passagem de Sansão, a Bíblia nos conta que Sansão vinha o Espírito do Senhor e ajudava com que Sansão vencesse as batalhas. Aqui ele abriu o coração dele para Dalila. Dalila havia cortado o cabelo dele, então quando ele acordou ele achou que ele ia se livrar mais uma vez, né? Que era só mais uma brincadeira, e não. Ele estava sem as forças. A nossa Bíblia ela continua dizendo que os filisteus pegaram ele, vazaram os 2 olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram-lhe com 2 cadeias de bronze e viraram um moinho no cárcere. Eu acredito que nesse momento, quando Sansão ele ficou nesse cárcere, nesse moinho, né? Moinho é aquele negócio que faz assim, né? Que a gente fala um moinho, redemoinho. Sansão ele ficou ele estava com o cabelo raspado, ele estava sem forças. E ele ficou nesse redemoinho, né? Eu acredito que nesse momento ele começou a refletir tudo que o Senhor tinha proposto para a vida dele, tudo que o Senhor tinha feito para ele, e o qual ele não tinha sido fiel, né? O qual ele brincou com as coisas de Deus em não seguir os mandamentos do Senhor. Por ele ser uma pessoa separada, ele tinha que seguir conforme as leis de Deus, né? Ele era um nazireu. Veja bem, eu não estou falando de Sansão, estou contando a história para vocês poderem entender aonde Dalila entra aí. Dalila, muitas vezes, no meu ponto de vista, ele é aquele amigo seu que fica te consumindo para saber qual que é o segredo do seu brilho, da sua luz. Dalila, ela veio como a serpente. Eu não sei se vocês já ouviram a história da serpente do vagalume. Que a serpente ela começa a perseguir o vagalume, e aí o vagalume fala assim para ela: mas por que você quer me comer, serpente? Se eu não sou nem da sua cadeia alimentar. A serpente fala: não, você não é da minha cadeia alimentar, mas você brilha tanto que seu brilho me incomoda. Bem assim era Dalila. Aqui Dalila ela foi usada pelos filisteus para descobrir qual que era o segredo que Sansão tinha, qual que era a intimidade que ele tinha. E aí acredito que naquele momento, naquele redemoinho, Sansão começou a refletir, a pensar em tudo que aconteceu, e o cabelo dele foi crescendo. Aqui na nossa Bíblia fala que os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Eles ainda riam, zombavam de Sansão, né? Aqui. E aí eles fizeram, a nossa Bíblia mais pra frente fala que eles fizeram uma festa, né? Entre eles tinha príncipes, princesas, crianças. Tinha bastante gente nessa festa. E levaram Sansão. Ali, alegrando-se-lhe
25, tá? Juízes 25. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando fizeram estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Juízes 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Glória a Deus, aleluia. Aqui em Juízes 28, Sansão, ele faz uma oração a Deus. Nós sabemos que Sansão, ele por ser separado, ele por muitas vezes ele caminhou fora do caminho que Deus ordenou que ele seguisse, e ele acabou se entregando a várias Dalilas da vida. Aqui na Bíblia, antes disso, ele se envolveu com uma prostituta, que ele não deveria se envolver, porque ele era separado. O que eu consigo ver aqui, irmãos, por mais que você tenha entregado o seu segredo a Dalila, por mais que Dalila tenha conseguido entrar na sua vida e destruir tudo aquilo que você conquistou, ou até destruir aquilo que você pensou em fazer, e Dalila chegou no seu ouvido e falou que você não vai conseguir. Saiba, irmãos, aqui ó, Dalila foi preso, furaram os 2 olhos dele, ele ficou lá no moinho, e mesmo assim ele fez aquela oração. Deus havia se apartado dele no momento que ele acordou que estava sem os cabelos. Deus não estava com ele, é a Bíblia que diz. Mas eu acredito que aqui, quando ele orou, com as forças que ele tinha, Deus veio até ele. A Bíblia fala em Juízes 29, abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, em que se sustinha a casa, e fez força para sobre elas com a mão direita em uma e a mão esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Glória a Deus. Irmãos, o texto de Sansão é muito interessante, porque assim como Sansão, nós somos separados, nós somos nazireu, nós somos nazireu desde o ventre da nossa mãe. Naquela época, o nazireu não podia beber, não podia pegar em animais mortos, ele não podia se contaminar com o pecado. Bem, assim somos nós. Hoje em dia a gente acredito que seja um pouco diferente, né? Mas nós somos separados por Deus, escolhidos por Deus. Não é a qualquer pessoa que a gente deve contar os nossos sonhos, que a gente deve contar os nossos segredos, porque o inimigo ele fica ali nos rondando a todo tempo a fim de destruir os nossos sonhos. Hoje em dia a gente vê muita gente com depressão, e muitas vezes essas pessoas se matam por conta dessa depressão. Ali, a pessoa normalmente ela se mata não porque ela quer tirar a vida, e sim porque ela já não aguenta aquela dor. Penso eu, a quantas Dalilas a gente vem falando sobre nossa vida, a gente vem dando ouvidos. Irmãos, não conte seus segredos para ninguém, não conte qual que é o seu segredo com Deus. Esse segredo é só seu e Deus. Quando for para outra pessoa saber do segredo, Deus ele vai falar com aquela pessoa. Mas nesse momento é você e Deus, apenas você e Deus. Eu sei que a gente tem muitos amigos, né? A gente tem amigos, amigas, mas nem para todo mundo a gente deve abrir nosso coração e contar os nossos segredos. Porque a Dalila,
ela é astuta, ela é corrupta, ela vem para roubar o que a gente tem de melhor. Então, não deixa a Dalila entrar na sua vida e destruir os seus sonhos, destruir o que Deus tem para a tua vida, tá? E essa é a palavra que eu deixo hoje. Não deixa a Dalila entrar na sua vida, repreende em nome de Jesus toda a função do mal sobre a sua vida. E para que isso não aconteça, você tem que ter uma intimidade com Deus. Você precisa orar mais e conversar mais com o Senhor para que Ele te dê discernimento, para que Ele tire as escamas dos teus olhos, para você saber a quem você deve falar, o que você deve falar. Em Salmos 119, 11, fala. Salmo 119, 11 fala: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Aqui Sansão, ele sabia de todas as promessas do Senhor para a vida dele. Ele sabia que ele era separado, que ele era um escolhido do Senhor, mas ele não guardou as promessas de Deus. E ele teve um fim triste, porque ele não cumpriu o que Deus tinha planejado para a vida dele. Ele não guardou as promessas do Senhor. Ele confiou no pecado. Ele confiou em Dalila. Então, repreende Dalila da sua vida, irmão. Não deixa, não fala, não compartilha. A palavra, ela tem poder. Sabe aquele ditadozinho que a gente fala que a gente não deve falar nada para ninguém, porque as paredes têm ouvidos? A parede, o mal, ele tem ouvido. Ele tá ali, ó, te sondando, te cercando. Se você fala, o mal, ele pode te roubar. E não é isso que Deus quer para sua vida. Deus quer que você cresça, que você floresça. Deus quer que o seu brilho brilhe. Não deixe ninguém roubar seu brilho. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Espero que vocês acompanhem o projeto das Mulheres da Bíblia. Veja não só essa, mas como as outras. Espero que vocês curtam, compartilhem e que vocês possam sair fortalecidos e alimentados em nome de Jesus de cada vídeo desse canal. Amém? Beijo.